O vídeo de hoje é sobre os tipos de internação psiquiátrica. Eu já vou adiantar o nome para vocês: a voluntária, a involuntária e a compulsória. Eu vou explicar no vídeo quais são os critérios de cada uma e por que acaba indo para uma ou fazendo a outra, como que faz esse manejo, para que você ao final do vídeo tenha compreensão sobre tudo aquilo que envolve esses tipos de internação psiquiátrica. E aí pessoal, Dr. Labinas por aqui. Hoje vamos falar sobre os tipos de internação psiquiátrica. A primeira delas, a mais comum, é a internação voluntária, que nada mais é do que aquela pessoa que ela voluntariamente deseja ser internada porque ela está num sofrimento clinicamente significativo, que ela não está bem, que ela consegue se ver em risco ou de repente deixar outras pessoas em risco, e ela acredita que internada ela possa ter um cuidado mais próximo, um cuidado mais acolhedor, um cuidado mais atento a ela, para que ela consiga se reabilitar, voltar a ficar bem e ser reinserida socialmente. Aliás, essa ponderação é muito importante. A internação psiquiátrica, ela não deve ser feita, nem deve ser vista como punição. Vou te internar porque você está assim, assim, assado. Não é essa a ideia. Não deve ser nunca essa forma de abordagem. A internação psiquiátrica, ela visa atender aquelas pessoas que estão sobre quadros graves, quadros agudos, que elas estão em risco iminente de vida, em que elas estão muito mal e não conseguem ter uma melhora ou um cuidado adequado em casa, ambulatorialmente. Então, nesses casos, a internação se faz necessária. Aliás, se você quiser saber mais sobre por que, os critérios que levam à internação psiquiátrica, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse tema. Então, a internação voluntária nada mais é do que o desejo expresso, assinado por um termo livre e esclarecido da pessoa pedindo essa internação. E a internação, quem tem que fazer no final das contas a solicitação é o médico. Afinal, a internação psiquiátrica é um ato médico. Então a pessoa ela é internada. Ao longo da internação, que ela desejou expressamente ser internada, ela falar assim: não, eu não quero mais ser internada, eu quero sair dessa internação. Mas os médicos, a equipe ainda acha que é precoce essa saída, essa internação pode passar a ser involuntária. Ou seja, a qualquer momento da internação que ela desejou e ela não quer mais, ela muda a forma como isso é feito. E outra coisa, toda vez que existe essa internação ela deve ser informada, deve estar escrita em prontuário, deve estar a solicitação médica. E quando a internação for involuntária, que aí seria essa segunda modalidade, essa internação ela também deve ser enviada ao Ministério Público avisando que a pessoa está sendo internada, fazendo esse informe. E o que seria então a internação involuntária? Antes de eu explicar, já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com familiares, com amigos, e também já curte aqui. Quando você curte, você faz com que pessoas que passam por um sofrimento como esse consigam ter mais entendimento sobre o assunto. Às vezes é uma oportunidade da pessoa entender o que está acontecendo e como ela pode fazer para se cuidar. E também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Bem, então o que seria a internação involuntária então? A internação involuntária nada mais é do que a pessoa não ter vontade de ser internada, ela não ter esse desejo, mas a família entender que sim, aquilo é necessário. Mas como funcionaria isso? Para ter a internação involuntária, o representante legal dessa pessoa precisa ter esse consentimento expresso, precisa da solicitação médica e, como eu já havia falado, precisa informar o Ministério Público sobre isso. E quais seriam os critérios para que essa internação então se torne involuntária? A primeira delas é isso: a pessoa ela não tem consciência do seu estado, então ela não está no momento em que ela consegue estar ciente do que acontece com ela, do ponto de vista de consciência dela mesma, dela com o ambiente, de noção do que está acontecendo, a ponto de que naquele momento ela não consegue exercer esses direitos dela. E aí, isso acontece mediante algumas situações. Um risco de vida iminente, então ela está com tentativa de suicídio, um risco iminente de suicídio grave, em que a família não consiga preservar a vida dessa pessoa em casa. Quando ela está com uma incapacidade grave de autocuidado, ela já não consegue se alimentar, tem perdido peso, corre risco de desnutrição ou até de cuidados fisiológicos. Quando ela está num quadro de psicose muito intensa, em que ela está tão delirante, tão fora da realidade, em que ela não consegue ter noção do que acontece e ela não consegue responder por si própria. Num estado em que existe um risco iminente de como eu falei, do suicídio, ou até de heteroagressividade, em que essa pessoa esteja num estado de tamanha fora do estado normal dela, em que ela comece a ser um risco para outras pessoas, poder agredir, poder matar, poder fazer mal a outros. E existe também o risco de prejuízo matrimonial ou até patrimonial, em que a pessoa ela entra num estado de completa
desordem mental em que ela começa a ter relacionamentos sexuais indiscriminativos, sem filtro, podendo causar inclusive a pegar doenças, né, doenças ginecológicas, urológicas. Além disso, ela também poderia ter prejuízos patrimoniais, grandes perdas financeiras. Isso eu já ouvi falar muito, já vi muito. Pessoas que compram apartamentos, carros, sem ter consciência do que estão fazendo, gastam excessivamente, ou até num estado de muita agitação e muito descontrole, elas acabam quebrando as coisas, destruindo patrimônios, então algo muito grave. Nesse sentido, essa pessoa ela tem que ser internada baseado em solicitações da família. Só que olha que interessante, que muita gente às vezes nem sabe disso. Às vezes a pessoa ela tá nesse estado, tá psicótica, risco de suicídio, mas às vezes ela tá sem consciência do que acontece com ela. E ela fala, eu quero ser internada. Se ela, sem a consciência dela, ela fala que ela se internada, ela também não tem consciência daquilo de fato. Então, essa internação também é involuntária. Mesmo a pessoa que está psicótica pedindo internação, você não qualifica aquilo como uma internação voluntária, porque ela não tem insight. Então, o insight, a noção do que acontece, vai tanto para quando ela não quer ser internada, quanto para quando ela quer ser internada. Então, tem nos dois pontos isso acontece. E existe finalmente a internação compulsória. Eu acredito que essa vocês já devam ter ouvido falar, que acontece muito com pessoas com dependência química, em que o Estado pede para essa pessoa ser internada de alguma forma, isso é feito via judicial. Me conta aqui se você já ouviu falar nisso e de repente você tem alguma história relacionada a esses tipos de internação, algum fato que você vivenciou, alguém próximo de você vivenciou. Então, sobre a internação compulsória. Essa é uma internação, como eu disse, que é uma solicitação via judicial, em que os critérios são basicamente os da internação involuntária, mas que nessa internação compulsória, ou a família também às vezes não está de acordo, ou essa pessoa nem tem familiares, não tem rede de apoio, em que o Estado, observando o grau de prejuízo que essa pessoa tem da sua doença mental, quanto que ela tem, já não consegue mais lidar com a própria vida, já se coloca em um grave risco de suicídio, ou num grave uso de drogas em que ela já não consegue mais sair, ou num estado muito ruim de condições físicas, de inanição, desnutrição. Quando o Estado observa essa pessoa e vê que ela não está bem, em que ela vai obviamente caminhar de repente para uma morte ou para um grave prejuízo, o Estado fala, agora eu vou te internar. Então é uma medida judicial que faz com que as clínicas de internação, os hospitais psiquiátricos precisem acolher essa pessoa, precisem interná-la e também sob solicitação também de um médico, e aí fique sob vigilância. Cuja ideia final da internação psiquiátrica, como eu disse, é para que essa pessoa seja reabilitada, seja reinserida socialmente, ela consiga tratar o seu transtorno mental, ela consiga ficar bem com ela mesma, ficar bem para a sociedade. E é claro que a gente vê muitas histórias de locais, muitas vezes, clínicas psiquiátricas que não têm as melhores condições. E aí, nesses casos, entendendo que essas clínicas que não são adequadas para esse tipo de internação, e que obviamente a gente precisa criticar, precisa cobrar para que melhore a qualidade. Mas existem muitos locais que são locais que conseguem manter um bom padrão de atendimento, um bom padrão de internação, um bom padrão de acolhimento para o paciente que sofre tanto desse quadro de saúde mental. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, faça suas perguntas, tire suas dúvidas também, e eu espero ter esclarecido todas as dúvidas que você teve. Bem, toda segunda e quinta tem vídeo novo, não esqueça aqui de acessar, de se inscrever no meu canal, quem quiser me seguir lá no Instagram também, tá bom, pessoal? Um grande abraço!